Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens. Nós estamos estudando nessa semana a lição de número 1, é a primeira lição do quarto trimestre de 2017, lição para jovens. E nós vamos estudar durante esse quarto trimestre, seguidores de Cristo. A lição do próximo domingo, relevantes como o sal, resplandecentes como a luz. Quero pedir para você subscrever no meu canal, dê aí o seu like, também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também o esboço de todas as mensagens que nós temos ali postado. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus, ele disse que os seus seguidores seriam o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse em Mateus 5:13, 5:13 e 14, ele diz: vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. Jesus usou o sal e usou também a luz, esses dois símbolos importantíssimos e também são símbolos universais. São o sal, todo mundo usa, e a luz também o mundo inteiro usa. O mundo inteiro não fica sem o sal e também o mundo inteiro precisa da luz. Então nós, como Igreja de Cristo, como seguidores de Cristo, precisamos ser o sal. Sabemos que o sal, ele conserva qualquer comida, o sal conserva ela e não deixa que ela se apodreça, não deixa que ela se estrague. Sabemos também que a luz ilumina, deixa qualquer ambiente escuro, a luz deixa esse ambiente claro. Nós, como Igreja de Cristo, como seus seguidores, como seguidores de Cristo, nós precisamos também temperar este mundo. Nós somos a igreja e o nosso compromisso como Igreja de Cristo, a nossa missão como igreja, como seguidores de Jesus Cristo, é temperar este mundo com a palavra de Deus. Temperar este mundo com a nossa vida em Cristo Jesus. Quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós nos comportamos como seguidores de Cristo, como obedientes à palavra do Senhor Jesus, nós estamos refletindo na nossa vida o brilho de Cristo e nós também estamos temperando este mundo, estamos levando uma mensagem para este mundo, estamos anunciando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é um alimento, ela é também um tempero para a vida das pessoas. Quando as pessoas recebem a palavra de Deus na sua vida, aquela alma que estava doente, aquela alma que estava se acabando no pecado, recebendo uma mensagem da palavra de Deus, aquela vida passa então a viver uma vida agora na presença do Senhor. Ela deixa de ser uma alma doente, deixa de ser uma alma que está já vencendo o prazo de validação aqui nesta terra e passa a ter uma vida em Cristo Jesus. Como luz, também levamos a palavra de Deus e a própria Bíblia diz: lâmpada para os seus pés é a sua palavra e luz para o seu caminho. A palavra de Deus também ilumina as pessoas que andam nas trevas do pecado, que andam na escuridão do pecado,
fazendo tudo que desagrada ao Senhor, vivendo nas trevas do pecado. Mas se nós, como Igreja de Cristo, levamos esta mensagem salvadora, vivemos a prática da palavra de Deus no dia a dia, nós então iluminamos a vida das pessoas, levando a mensagem do Evangelho. Jovens, precisamos ser realmente o sal para esta terra. Jovens, precisamos realmente ser luz para brilhar neste mundo em escuridão. E que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a graça para nós nos comportarmos realmente como seguidores de Cristo e sermos luz, sermos sal para essa terra e sermos luz para este mundo. Não vamos ser um sal insípido, não vamos ser uma luz escondida em qualquer lugar, mas vamos ser um sal que dá gosto, vamos ser útil para as pessoas, porque o sal bom é aquele que é útil, não é o insípido, não é o pisado pelos homens, não é aquele que não serve para salgar mais, mas é aquele que conserva, é aquele que leva sabor para a vida das pessoas. Assim devemos nós sermos úteis no nosso viver, no nosso comportamento, no nosso seguir a Cristo. Como luz deste mundo, não podemos viver escondido, não podemos se esconder, mas as nossas obras, como seguidores de Cristo, devem refletir a imagem de Jesus, devem refletir a palavra de Deus na nossa vida, e só assim nós vamos iluminar um mundo que jaz no maligno, um mundo que jaz em trevas. Então a Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ela tem esta missão de ser o sal para dar sabor à vida, não só à nossa vida, mas também levar este sabor à vida das pessoas. A igreja também tem uma missão aqui de ser luz nessa terra. E ser esta luz, ela é vivendo a sua palavra, refletindo o brilho de Cristo, nós levamos esta mensagem e tornamos a vida das pessoas também, que eles possam viver na luz do Evangelho, recebendo em suas vidas a salvação em Cristo Jesus. Na segunda-feira, nós temos aqui a nossa leitura diária, Marcos capítulo 9, o versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. E salgados com fogo. Como é isso? Ser salgado com fogo. Se nós ficarmos somente na literalidade desse texto, desse verso que nós temos lido, nós não vamos conseguir compreender o seu sentido figurado. A Bíblia Sagrada se utiliza de vários símbolos que são, em sua maioria, esses símbolos eles são universais, como o sal e a luz são símbolos universais. Como eu já disse, todo mundo precisa do sal e todo mundo não vive sem luz. Então, essa universalidade faz da palavra de Deus algo sempre revestido de atualidade, com a eficácia de todo qualquer povo ou nação conhecer esses símbolos. Por exemplo, todos nós sabemos o que é o sal e todos nós também sabemos o que é fogo. O fogo é um outro símbolo. Temos boa ideia de suas respectivas serventias, porque o mundo também precisa de fogo para sobreviver, não é? E falando em simbologia, o Senhor Jesus disse certa vez: vós sois o sal da terra, Mateus 5,13. Mas se o sal tornar-se insípido, ou seja, se o sal não servir mais para nada,
com o que há de se salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós, como seguidores de Cristo, nós somos aqui comparados por Jesus ao sal, porque o sal ele dá sabor para os alimentos. Comida sem sal, comida insossa, é uma comida sem gosto. Assim são aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele dá sabor para a alma, para a vida das pessoas. Mas quem não tem, ele é insípido, ele não tem o Espírito Santo na vida. São insípidos espiritualmente e não servem para dar sabor nem à sua própria vida e nem à vida dos outros. A ausência de sal também na comida faz ter a sensação de que está faltando algo nesta comida. E o que está faltando? Está faltando o sal. Todos os sacrifícios no Antigo Testamento que eram oferecidos para Deus, era oferecido com o sal. Precisava ter o sal. Então essa é a mesma impressão que sente alguém que não possui sal em si mesmo. Aquele que não possui sal, ele se sente uma pessoa que não vale nada. É também idêntica quando nós vemos alguém sem sal, no sentido espiritual. Nós conhecemos quando uma pessoa não tem sal na sua vida. É uma pessoa sem espiritualidade nenhuma. Ele não tem o Espírito Santo na vida. As suas palavras são insossas. As suas conversas não são de utilidade nenhuma. Não edifica ninguém. Então, não há completude nessa pessoa e muito menos plenitude. Ou seja, falta sabor na vida dessas pessoas. Ele não tem nenhum sabor a transmitir, nem nas suas palavras, nem nos seus comportamentos, nem nos seus gestos. Então, alguma coisa vai faltar, porque se falta o sal, falta alguma coisa, falta sabor, falta vida, falta graça, falta unção, falta o Espírito Santo. Agora, como poderá alguém ser salgado pelo fogo? Uma das funções do fogo é purificar qualquer coisa. Provérbios 17:3, nós vemos aqui o exemplo do ouro e da prata. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. E pelas Escrituras Sagradas, o ato de passar pelo fogo está relacionado ao sofrimento. O sofrimento, ele purifica as nossas almas, pois invariavelmente nos faz pensar. O sofrimento nos faz pensar, nos faz refletir sobre a vida. O sofrimento nos faz aproximarmos de Deus. Então, aos olhos do Senhor, nós somos infinitamente mais importantes do que qualquer riqueza na face desta terra. Jesus faz tal comparação para nos dizer que nos purifica, tornando nós pessoas melhores e também pessoas que vai se aproximar dele a cada sofrimento. A cada fase de sofrimento, nós nos aproximamos mais de Deus. Nós chegamos mais perto do Senhor, porque nós refletimos mais na vida. Nós pensamos mais e então, ao sofrer, nós nos aproximamos de Deus. Ele remove de nossas almas todas as impurezas. E é certo que esse é um processo contínuo, dura toda a vida, porque toda a vida nós precisamos nos aproximar de Deus. Então, se
a cada sofrimento que um cristão passa, a cada fase difícil que nós passamos nesta vida, devemos receber na nossa vida como se fosse Deus nos corrigindo, e Ele está nos corrigindo, e como se fosse também uma oportunidade para nós nos aproximarmos de Deus através da oração, através do jejum, através das nossas leituras bíblicas, através então da nossa vida em todos os sentidos, melhorando para chegarmos mais próximos do Senhor. Nela, ou seja, na vida, nós fazemos muitas coisas e o Senhor as prova, todas essas coisas Ele prova pelo fogo, ou seja, pelo fogo do sofrimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15, Paulo vai dizer aqui que toda obra é provada. Qualquer uma obra ela é provada e sempre ela é provada pelo fogo. Ele diz assim: pois ninguém pode pôr outro fundamento além daquele do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, ou levantar um edifício de prata, ou de pedras preciosas, também de madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós somos então o sal da terra. E o Senhor não nos deixará sermos insípidos, porque Ele está na nossa vida. Se Jesus não estiver na vida de um crente, esse crente é um crente insípido, é um crente sem sabor, é um crente sem vida. Não tem como esse crente transmitir vida para as pessoas, transmitir sabor para as pessoas, porque ele não tem Jesus na sua vida, ele não tem o Espírito Santo na sua vida. E se isso estiver acontecendo, Jesus nos prova e nos faz, então, Ele nos salga pelo fogo do sofrimento, então Ele resolve esse problema e nos dá a capacidade de ter esse sabor. Basta você, que está sendo uma pessoa insípida, deixar Jesus Cristo entrar na sua vida, deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, aceitar os seus problemas, as suas dificuldades e o sofrimento que você está passando, como se fosse uma oportunidade de você se aproximar de Deus, de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então ninguém há que goste de sofrer, mas o sofrimento é inegavelmente uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. Como eu já disse, Deus, Ele usa o sofrimento para nos dar uma oportunidade de nós nos aproximarmos dele e sermos um sal que dê sabor. A sabedoria nos ensina, ou seja, Eclesiastes 7:3 diz: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A tristeza e o sofrimento, se vierem de Deus Pai, não são necessariamente coisas ou situações ruins. Se vierem de Deus, não é uma situação ruim quando essa dor, quando esse sofrimento vem de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o versículo 10, diz que a tristeza segundo Deus opera na nossa vida arrependimento, para a vida do homem, arrependimento para a salvação.
Mas se essa tristeza vier do mundo, não vier de Deus, opera então a morte. Portanto, para aquele que está em Cristo, ser salgado pelo fogo não é um castigo, não é uma penitência, não é uma tortura divina. É ser e se sentir amado, ser cuidado por Deus. Isso é melhor, pois estamos por debaixo das asas de Deus, mesmo sabendo que por vezes nós seremos salgados com fogo, do que nos vemos soltos na vida, sozinhos, desamparados, insípidos e por conta própria sendo pisado pelos homens. Então é muito melhor recebermos esses sofrimentos, mas estarmos protegidos por Deus, do que viver uma vida sem nenhum sofrimento, sozinhos e não ter Deus para nos dirigir, para nos proteger e para nos orientar. Provérbios capítulo 4, versículo 18, é a leitura de terça-feira. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A vereda dos justos brilha, e a graça vai se perder na glória. Porque quanto mais nós vamos sendo cheios da graça de Deus, quanto mais nós temos graça, mais nós temos a glória de Deus na nossa vida, mais esta glória vai brilhar. Então a graça acaba se perdendo na glória de Cristo na nossa vida. A justiça interior é testificada pela exterior. Quem é justo interiormente não é insensível, não é incompassivo, mas dia a dia essa pessoa cresce na imagem de Cristo, indo então de força em força. O que está sendo santificado pela verdade exercerá domínio próprio e seguirá os passos de Cristo até que a graça se perca na glória. O que Cristo fez em nosso favor quando esteve na terra, o que Ele está fazendo por nós como mediador no céu, e o que Ele faz em nós mediante a obra do Espírito Santo, é feito pela graça divina. Graça é o quê? É favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos concede. Portanto, seja o que for que Deus faça por nós e em nós, nós não podemos comparar com nossos méritos, ou seja, não é méritos humanos, não é nosso mérito. Não, é porque Ele quer. Não é porque você merece, porque nós não merecemos. Então, por isso é que nós chamamos de graça. A palavra glória também, usada tantas vezes na Bíblia Sagrada, ela está relacionada ao caráter. Quando a Bíblia declara que somos transformados de glória em glória, isso significa que o nosso caráter está sendo transformado. Compreendemos que o caráter de Deus ele está progressivamente refletindo na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que buscam servir a Deus. 2 Coríntios 3:18, Paulo diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora, então isso quer dizer que quando o pecador arrependido, contrito, penitente, ele contempla Jesus pela fé, o Espírito Santo imprime nesta pessoa um caráter divino na alma dessa pessoa. Sobre o processo de glorificação, o salmista também escreveu em 67, no Salmo 67, 1 e 2, ele diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer em nós o seu rosto,
para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então esse texto aqui, ele revela uma sequência. Primeiro, Deus manifesta sua misericórdia em favor dos seus filhos que não possuem mérito algum. Então Deus manifesta a sua misericórdia para conosco, porque nós, como filhos adotados por Deus, nós não temos méritos nenhum. Segundo, o caráter de Deus, ele é refletido na vida dos crentes. Terceiro, mediante a vida santificada do povo de Deus, transformada na imagem do seu caráter santo, a glória de Deus deve ser proclamada entre as nações. E a glória de Deus é o reflexo do seu caráter. A glória de Deus é o reflexo do seu caráter na vida daquele que o serve. Quanto mais a graça de Deus opera no homem, maior o brilho da sua glória é refletido em sua vida. A glória na vida do crente, ela é constante e progressiva. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. 2 Coríntios 3:18 vai dizer que os crentes em Coríntios necessitavam de mais profunda experiência nas coisas de Deus. Eles não sabiam exatamente o que significa contemplar sua glória e ser também transformado de glória em glória. Havia visto apenas os primeiros raios de o alvorecer de um dia. O desejo de Paulo por eles era que eles fossem cheios da plenitude de Deus, conhecido e prosseguindo em conhecer aquele cuja saída é como a alva, e continuasse a aprender dele até que chegasse ao pleno meio-dia de uma perfeita fé evangélica. Pode haver marcados defeitos na vida de um indivíduo. Contudo, quando ele se torna verdadeiro discípulo de Cristo, as coisas mudam. O poder da graça transforma essa pessoa. O poder da graça santifica essa pessoa. Contemplando como no espelho a glória do Senhor, ele é transformado de glória em glória até alcançar a semelhança daquele a quem o adora. Não é? Pela fé devemos ser transformados mais e mais através da sua graça, através da graça de Deus. Enquanto assim vivemos em comunhão com o céu, será em vão que Satanás nos arme suas ciladas. Então, enquanto você viver em comunhão com o céu, mais dificuldades ou nenhuma chance você vai dar a Satanás para armar ciladas e derrubar você. Se ele assim fizer, Deus estará conosco e nos abençoará. Cristo é o advogado do pecador. Os que aceitam seu evangelho contemplam-no de rosto descoberto. Veem a relação de sua missão para com a sua palavra e reconhecem a sabedoria e glória de Deus, tais como elas são reveladas no Salvador. A glória de Cristo revela-se onde? Na palavra. A palavra é a sua palavra, a palavra de Deus, é uma transcrição do caráter de Deus para nós. Porque é na palavra de Deus que nós conhecemos os seus atributos, conhecemos a sua onisciência,
conhecemos a sua onipotência, conhecemos a sua onipresença, conhecemos a sua bondade, conhecemos o seu amor, conhecemos a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia e mais. Quer dizer, a sua transformadora eficácia é sentida na alma, até que os homens se transformam em sua semelhança. Então nós sentimos esta graça, esse poder de Deus na nossa vida, na nossa alma, e assim nós vamos sendo transformados pelo poder da sua graça. São feitos participantes da natureza divina e tornam-se mais semelhantes ao seu Salvador, caminhando assim, passo a passo, em conformidade com aquilo que Deus quer para a nossa vida, com a vontade de Deus, até alcançarmos então a perfeição. A justiça interior, ela é testificada pelo exterior. O exterior testifica o interior. Quem é justo interiormente não é insensível, não é incompassivo, mas dia a dia ele vai crescendo na imagem de Cristo, indo de força em força e de glória em glória. O que está sendo santificado pela verdadeira palavra de Deus exercerá domínio próprio e seguirá os passos de Cristo até que a graça se perca na glória. Então, refletir o caráter de Deus equivale a refletir a glória divina. Por isso, precisamos nos aproximar de Deus, chegarmos mais perto de Deus. Moisés chegou tão perto de Deus, bem junto de Deus, ele viu Deus pelas costas, ele viu a glória de Deus. E quando ele desceu do monte, o povo, quando não suportaram olhar para Moisés, porque a glória de Deus estava tão grande na vida de Moisés. Assim, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a glória de Cristo vai brilhar na nossa vida e vai transmitir luz para as pessoas. E eles vão dizer, realmente, esta pessoa é de Deus, este homem é de Deus, este jovem é de Deus, esta moça é de Deus, esta mulher é de Deus, esta adolescente, este adolescente é de Deus, porque o brilho de Cristo está na sua vida. João 1,7 é a leitura de quarta-feira, e João 1,9 é a leitura de quinta-feira. Na leitura de quarta, o versículo 7 do capítulo 1 de João, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, dando testemunho da luz. João 1,9, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Então nós vamos fazer aqui uma meditação do capítulo 1, versículo 7 até o versículo 9. A luz que ilumina todos os homens. Qual é a luz que ilumina todos os homens? Jesus. Agora, se nós tivermos Jesus na nossa vida, nós vamos dar o quê? Testemunho desta luz, porque a luz de Cristo vai brilhar na nossa vida. A nova vida em Cristo nos tira das trevas e nos traz para a luz, para uma comunhão com Deus. E esta comunhão é uma comunhão também com os demais irmãos, com os outros que estão servindo a Jesus. Portanto, a comunhão com Deus é possível por causa do valor eterno do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. Um verdadeiro cristão, ele anda habitualmente na luz, que equivale a viver uma vida de santidade, uma vida em verdade. Não na escuridão que é a mentira.
E a escuridão é a mentira, a escuridão é o pecado, mas ele anda na luz, porque ele tem Cristo, ele não anda em pecado, ele vive uma vida de santidade, porque ele está na luz. Quem não está na luz vive uma vida de mentira, vive uma vida de trevas, vive uma vida de pecado. Sua caminhada também resulta em purificação do pecado, porque o Senhor perdoa esta pessoa sempre que ele errar, sempre que ele sair do alvo, sempre que ele cair, ele vai sempre pedir perdão. Então, continuamente, essa pessoa vai ter o perdão do Senhor. Já que aqueles que andam na luz compartilham do caráter de Deus, eles vão ser habitualmente caracterizados por sua santidade, conforme 3 de João, versículo 11, indicando a sua verdadeira comunhão com Ele. Tiago 1:27, na parte C do versículo, ele fala para nós nos guardarmos da corrupção desse mundo. Um cristão genuíno não anda em trevas e não andará em trevas, mas somente na luz, porque Jesus é a luz. Jesus disse: eu sou a luz desse mundo, em Mateus 5:14. Se andarmos no reflexo de sua luz, vamos cumprir a escritura que diz que nós somos a luz do mundo. Então Jesus, em Mateus 5:14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Mas Jesus também disse: eu sou a luz. Eu sendo a luz, e vocês tendo a mim, vocês também vão ter luz. João 1:8. Se dissermos que nós não temos pecados, estamos nos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Aqui vemos João dirigindo-se à falsidade da crença que ninguém tem pecado, ninguém peca. A negação da existência do pecado em nossas vidas é um auto-engano, e isto restringe nossa capacidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados. O pecado, ele rompe, ele coloca barreiras na comunhão com Deus. A rebelião contra a verdade de Deus sempre nos conduz a um auto-engano e erro. Nós não enganamos a ninguém, acabamos nos enganando a nós mesmos. Então precisamos ser honestos sobre o pecado que está em nossas vidas. Somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. E para termos o perdão de Deus, precisamos nos dobrarmos diante dele, nos curvarmos diante dele e pedir: Senhor, perdoa o meu pecado. Então precisamos ser honestos sobre isso que está em nossas vidas para que possamos lidar com o nosso pecado. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando-se a si mesmo. Gálatas 6:3. 1 de João 1:9. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Quando andamos na luz, permanecemos na luz, porque Jesus, Cristo, ele é esta luz. O sangue de Jesus nos purifica de toda a injustiça, nos purifica de todo o pecado. Quando confessamos os nossos pecados diante de Deus, ele abre a porta para que sua luz purificadora purifique nossos corações e venha então restaurar a nossa comunhão com Deus, restaurar a nossa comunhão com Ele. Assim a luz de Cristo que ilumina a nossa vida, ela reflete o seu brilho a todos os homens. É o brilho da verdade iluminando a todos que vivem nas trevas da mentira. João capítulo 8, versículo 12, é a leitura de sexta-feira. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá sempre a luz da vida, porque está seguindo Jesus. Jesus é a luz. Jesus está à frente, está brilhando na sua vida.
É Ele que deve aparecer na sua vida como luz que ilumina. A luz, então, ela dissipa as trevas. Jesus declarou aos fariseus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E os fariseus não concordaram, pois Jesus não poderia dar testemunho de si mesmo. Jesus se declara a luz do mundo, por quê? Porque nele estava a salvação, a libertação, nele estava a transformação, a libertação da humanidade que vivia pecando e que não poderia salvar a si só, precisa de Jesus. Ninguém salva a si mesmo. Nós precisamos de Jesus para a salvação da nossa alma. Nós precisamos de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos de Jesus para termos a vida eterna. Então Ele é a luz que devemos seguir para sairmos das trevas do pecado, para sairmos da opressão de Satanás, que oprime a vida dos homens. E Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então o homem que está cansado e oprimido deve procurar a Jesus. Ele está dizendo: vinde a mim, porque Ele liberta o homem deste cansaço de carregar sobre as suas costas, sobre os seus ombros o pecado. Porque o pecado deixa o homem cansado, o pecado deixa o homem triste, o pecado deixa o homem cabisbaixo e sem vontade de viver. Mas quando Jesus tira esse fardo, o homem se sente liberto, livre para adorar a Deus e servi-lo para sempre. Jesus, agora hoje nós precisamos desta luz. Ele é a luz que devemos seguir para sairmos das trevas. E hoje nós estamos precisando dessa luz. O homem precisa dessa luz. Precisa dessa luz no casamento, precisa dessa luz na família, precisa dessa luz na economia mundial e política do mundo. Precisa dessa luz no trabalho, precisa dessa luz por onde quer que for. O homem precisa de Jesus. Agora, será que, jovem, nós estamos sendo luz para a nossa comunidade onde nós moramos? Nós estamos sendo luz no nosso ambiente de trabalho? Nós estamos sendo luz dentro da nossa família? Nós estamos sendo luz no lugar por onde nós andamos? Será que nós estamos procurando andar em união? Ou minhas ações estão causando separação? As minhas ações estão causando distorção, está causando desunião para com as pessoas. Eu preciso buscar essa luz, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar a Cristo. Eu tenho que ir atrás dessa luz para a minha vida, para que a minha convivência diária seja sempre iluminada. A luz divina dissipará qualquer tipo de trevas que insistem em permanecer em nossa vida e em nosso meio. Uma pessoa que trilha os caminhos de Cristo, desta luz, é aquela pessoa que vive o amor de Deus, que é solidária, que perdoa, que vive em comunhão com Deus, que vive em comunhão com os irmãos. A pessoa que vive nas trevas faz justamente o contrário. Não tem respeito pelo próximo, não tem comunhão com os irmãos, é uma pessoa maldosa, é uma pessoa que não se comove com o sofrimento e com a dor de ninguém. E tudo isso vai de encontro, choca-se com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. Decididamente, essa pessoa não quer acolher Jesus para a sua vida. Não quer que essa luz brilhe em sua vida. Muitas pessoas, por não conhecerem a palavra, não vivem nem na luz e nem nas trevas. Porém, quando passam a conhecer o Evangelho, transformam as suas vidas,
buscam sempre viver na luz de Cristo, porque permite que Jesus entre na sua vida e ele seja transformado. Então, por quê? Porque ele é o caminho que nos conduz à salvação. Abandonando esse caminho, certamente nós estaremos caminhando para o caminho da morte, porque se deixamos o caminho da vida, estamos sempre vivendo no caminho da morte. Então vamos procurar sempre estar vivendo no caminho da vida, e o caminho da vida é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Mesmo assim, Jesus nos deixa livre para escolhermos. Nós é que escolhemos. Se eu quero andar na luz, eu ando na luz. Se eu quero andar nas trevas, eu vou andar. Então é uma escolha que o homem faz. A vida e a morte, condenação e salvação, o homem escolhe. Jesus disse: se quiseres vir após mim, se quiseres vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16 e 24. Achar que estamos caminhando no sentido inverso. Deus nos ama e para tudo há seu tempo, inclusive para o perdão. Nós precisamos em algum momento de nossas vidas de tempo para refletir como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, quais os nossos gestos, quais as nossas palavras, né? Precisamos disso. Eu e você, todos devemos ser luz. Deixemos então que a luz de Cristo entre em nossos corações. Tiago capítulo 1, versículo 17, a leitura de sábado. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E aqui é importantíssimo. Quem é o Pai das luzes? Quem são as luzes? Deus, o Pai das luzes, né? Deus não é somente a fonte de vida, portanto, ele também é a fonte de luz, mas também ele é o Pai das luzes. Agora, quem são as luzes? Isso significa que existem outras luzes capazes de dissipar as trevas. Quem são essas luzes? Talvez você não tenha certeza de quem Tiago se refere quando ele fala das luzes, das quais Deus, ele é o Pai. Deus é o Pai das luzes. Jesus deixou bem claro quem são essas luzes. Ele diz assim, João 12:36, na parte A do versículo, ele diz assim: creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Mateus 5:14, Jesus diz: vós sois a luz. Todo aquele que crê em Jesus é nova criatura e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Uma das coisas que se fizeram novas em nós é a presença de Jesus em nossa vida. Como a vida é a luz, Jesus é a luz e ele é a vida, e então a vida é a luz, também passamos a conter na nossa vida esta fonte de luz que é Jesus. Porque outrora vocês eram trevas, disse Jesus, mas agora vocês são luz no Senhor. Efésios 5:8-9. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, quem são as luzes? As luzes são todos aqueles que seguem a Cristo, que tem Cristo em sua vida, porque quem tem Cristo tem luz, e Jesus disse que nós somos luz. Então, as luzes de que Tiago disse, são nós, o Pai das luzes. Muita gente acha que é o universo, as estrelas, né? O Pai das luzes, lá das estrelas. Não, as luzes de que Tiago falava, somos nós. Então a luz, e a luz necessariamente, ela tem um fruto. Se ela não está frutificando, é porque está apagada. A luz sempre produz fruto. Se ela não frutifica, é porque está apagada. Pois se estiver acesa, vai iluminar e vai fazer o que também?
vai exterminar com as trevas. Aonde houver doenças, a luz prevalecerá, trazendo cura para as pessoas. Onde houver miséria, a luz vai trazer o quê? Prosperidade para as pessoas. Onde houver morte, a luz vai trazer o quê? Vida para as pessoas. Então a luz sempre produz frutos. Você é luz? Então vamos produzir frutos. Se nós somos luz, produzimos frutos. E também ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de alguma coisa. Se essa luz estiver escondida, ela não vai frutificar. Se essa luz estiver escondida, não tem como ela produzir frutos, porque ela está escondida. Então, quem tem essa luz deve colocar ela apropriado à vista das pessoas, vai refletir luz, vai iluminar toda a casa, enfim, quem tem uma luz faz isso. Então, Jesus disse em Mateus 5, 15 a 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então deixe que a sua luz brilhe, deixe que as suas boas obras de quem já serve a Deus, que já tem Deus na sua vida, deixe que elas reflitam sobre as pessoas. Não fomos chamados para iluminar sobre um prédio, também não fomos chamados para iluminar instrumentos ou qualquer outro objeto. Nós fomos chamados para ser luz deste mundo, para iluminar aqueles que estão nas trevas do pecado. Não precisamos nos preocupar com a capacidade de brilhar. Não há preocupação. Não somos nós quem brilhamos, assim como se fosse um farol. Não apenas refletimos essa luz que está em nosso interior. Então, não podemos nos preocupar. O que nós precisamos nos preocupar é sempre estar em oração, viver uma vida de santidade, buscar a presença de Deus, nos esforçarmos a cada dia mais para obedecermos a sua palavra, para andarmos conforme a sua vontade, e assim a luz de Cristo vai brilhar em nossa vida. Isso nós devemos nos preocupar. Nós apenas refletimos a luz que está em nosso interior. Então, quanto mais você tem Jesus dentro de você, na sua vida, no seu interior, mais vai brilhar uma luz. A luz é de Jesus, que fez de nosso coração a sua morada, o seu tabernáculo. Então, se o seu coração for movido pelo desejo de libertar aqueles que estão presos nas trevas, Jesus te colocará em lugares cada vez mais altos para que, veja bem, que isso aqui é interessante. Se o seu coração for movido pelo desejo, se o seu coração for movido pelo desejo de libertar as pessoas que estão em trevas, Jesus a cada dia mais vai te colocar em lugares mais altos para que você ilumine mais. Quanto mais alto, mais você vai levar luz para as pessoas que estão em trevas. E quem faz isso é Jesus. Então, cada vez mais iluminando mais pessoas, porque o seu desejo, o desejo que está no seu coração é sempre arrancar as pessoas que estão nas trevas do pecado e colocá-las diante do Senhor Jesus para que essas sejam salvas. Jovens, é muito importante, é muito interessante nós pensarmos na nossa vida, no nosso interior, termos Cristo dentro de nós e refletir com as nossas obras, com os nossos gestos, com as nossas palavras, com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos vendo, refletirmos nas nossas obras o brilho de Cristo. E quando os seus amigos, os seus colegas, a sua família, os seus parentes, os seus irmãos olharem para você, vão dizer: realmente este jovem
esta jovem, esta moça, este rapaz, esta adolescente, esta criança tem o brilho de Cristo na vida, porque Jesus está no seu interior. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical.